Olá, queridos. Mais um vídeo. Esse vídeo vai falar sobre... Quero falar sobre ter riqueza, mas riqueza com Deus. E sobre fama, mas fama com Deus. Muitos homens da Bíblia foram ricos com Deus. Tiveram sucesso com Deus. Agradaram a Deus. Foram verdadeiros heróis e heroínas da fé. É nesse ponto que eu quero chegar, que eu quero adentrar. Você deve ser um herói, uma heroína da fé. Assim como muitos homens adquiriram conquistaram essa maturidade da fé e ficaram famosos com Deus. Tanto que entrou para a galeria dos heróis da fé. A Bíblia os cita. E vários outros homens também ficaram famosos, como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Moody, Wesley, Martinho Lutero, João Calvino, apesar dos seus defeitos, das suas falhas, das suas limitações, foram grandes homens de Deus que marcaram época, marcaram história, tiveram sucesso com Deus. Sem querer fama, ficaram famosos, porque eram heróis da fé, homens de oração, homens de intercessão, homens que tiveram uma proximidade muito grande com o Eterno, com o Criador. E assim deve ser você. Um homem, uma mulher de sucesso com Deus. Eu vou ler alguns versículos, nós vamos ver alguns heróis, algumas heroínas, e você também pode ser um deles, um herói, uma heroína da fé. Hebreus 11. A natureza da fé, exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha a fama, olha o sucesso com Deus que Abel teve. Um homem que se aproximou do Criador, um herói da fé. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi transladado, Enoque andou com Deus, não se viu mais. Você também pode andar com Deus. Você também pode ser um herói, uma heroína da fé. Pode entrar para a galeria dos heróis da fé. Daqui a 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos, se Jesus não voltar, você deve ser lembrada ou lembrado como herói da fé pelos seus filhos, netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos. Você pode deixar um legado espiritual. Você pode ter sucesso com Deus, mais sucesso ainda, mais experiência ainda. Você pode ir mais longe. Eu posso ir mais longe. É nesse ponto que eu quero chegar. Ser rico com Deus, ter riqueza com Deus, riqueza espiritual e fama, no sentido de um dia alguém lembrar de você, seus filhos, seus netos, as pessoas ao redor, os vizinhos, verem, poxa, aquele foi um homem de Deus, aquela foi um homem de Deus, deixar uma fama espiritual, deixar um legado espiritual. É nesse ponto que eu quero chegar, ser um herói, uma heroína da fé. Qual o legado, qual a herança espiritual que você vai deixar? Quantos livros você vai deixar escrito? Quantos artigos? Comentários? O que você vai deixar para a humanidade? Quais as boas ações, atitudes que você vai deixar para a humanidade? Quais os exemplos espirituais que você vai deixar para a humanidade? Quantas pessoas você vai ganhar para Jesus? Quantas pessoas você vai evangelizar, fortificar, edificar, pregar a palavra? Qual vai ser a herança espiritual que você vai deixar? Qual vai ser a sua fama espiritual? Qual vai ser o tamanho da sua riqueza espiritual? Medite nisso.
Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé foi um homem justo, um homem que alcançou uma maturidade espiritual. Noé também andou com Deus, foi um homem justo, foi salvo, junto com alguns da sua família. Versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão foi o pai da fé, recebeu promessas. Você também pode ser um Abraão, uma Sara, um Abel, um Enoque, um Noé, um Isaac e grandes homens de Deus. Você também pode ser, entre aspas, iguais a esses homens, né? Ter o mesmo patamar, o mesmo nível espiritual que eles tiveram, que eles alcançaram. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aqui, o versículo 11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aí, a fé. Você pode também ser como Sara, como Abraão. 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçou-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque isso diz e claramente mostra que buscam uma pátria. Na verdade, se lembram daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tomar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial, pelo que também Deus não se vergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, como foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Isaac foi um tipo de Cristo, né? Prefigurou Cristo. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. 22, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Moisés nunca houve um homem de palavras, um profeta de palavras e obras igual Moisés. Você também pode ser também como Moisés, um homem poderoso em palavras e obras. Um homem que pode ser lembrado, como é lembrado até hoje, um homem com riqueza e fama espiritual, um homem que deixou um legado de fé. Qual o seu legado de fé, a sua herança? Qual a sua fama até hoje espiritual? Qual o seu relacionamento com Deus? Qual o seu sucesso, nível de sucesso com Deus? Qual a sua riqueza espiritual hoje, agora, nesse exato momento? Qual a sua riqueza? Qual a sua fama? Qual o seu legado, se você morrer agora? Como você vai ser lembrado? O que você deixou para a humanidade? Quantos livros escreveu, como eu já disse, já perguntei. Quantos comentários, artigos? O que você fez por reino de Deus? Quantas almas você ganhou? Como seus filhos, netos, bisnetos, trisnetos vão lembrar de você? Ou será que não vão lembrar? Ou será que não vai ter lembrança nenhuma da sua vida espiritual? Da sua fama? Da sua riqueza? No sentido espiritual. A fama que eu digo é o legado que você vai deixar. De fé, de amor, de paz, de pregação da palavra, de estudos, de trabalhos espirituais, de oração, uma riqueza, de acordo com a Bíblia, uma riqueza na oração, uma riqueza na fé, uma riqueza na pregação, uma riqueza no bom testemunho. É essa riqueza e essa fama no sentido espiritual que grandes homens do passado, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Noé e muitos outros, Paulo, Pedro, Tiago, Filipe, Barnabé, João, todos os apóstolos,
e todos os outros grandes homens de Deus do passado deixaram. Então, você vê, tem muitos outros homens de Deus que podem e devem ser citados. E mulheres também. Aqui diz, 37, foram apedrejados, cerrados, tentados e mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, amparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui fala de homens que sofreram, morreram, foram apedrejados, mas tiveram fama, sucesso, alcançaram a promessa, a glória, a mansão celestial, alcançou níveis mais elevados com Deus aqui na terra e alcançaram a vida eterna. Apesar das lutas, dos problemas, das dificuldades, eles não retrocederam, não voltaram atrás, persistiram, entraram para a galeria dos heróis da fé. Aqui, Hebreus 11, do 1 ao 40, você pode ler. E a Bíblia, a palavra de Deus, menciona muitos outros homens e mulheres que podem ser citados, como Ruth, Esther, até a própria Raabe, que pela fé escondeu os espias, entrou para a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Davi, apesar dos seus erros, muitos profetas, Isaías, Jeremias, Sonfonias, Ageu, Malaquias, podemos citar todos, cerca de 40 autores da Bíblia, e muitos outros que não escreveram, Lucas, Barnabé, companheiros do apóstolo Paulo, Febe, uma mulher que era colaboradora do ministério de Paulo, e muitos outros irmãos, Marcos, muitos outros irmãos. A Bíblia fala pouco sobre ele. Apolo, homem poderoso nas Escrituras, que a Bíblia mencionou no livro de Atos. Todos os apóstolos e muitos outros grandes homens de Deus, até mesmo do passado um pouco mais recente, dos 300 anos para cá, como Charles Spurgeon, Moody, John Wesley, Jonathan Edwards, daquele famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, e muitos outros homens que deram contribuições, traduziram a Bíblia, fizeram estudos, comentários, traduções, concordâncias, dicionários bíblicos, homens que pregaram o evangelho, ganharam almas, homens que fundaram igrejas, muitos e muitos homens que podemos citar do passado distante e no passado mais recente. Medite nisso. Seja rico, seja famoso com Deus, espiritualmente. Qual é a sua fama hoje, agora? Qual é a quantidade da riqueza que você tem com Deus, riqueza espiritual? Qual é a sua fama hoje espiritual? E a fama que você vai deixar dos seus filhos, seus netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos? Qual o legado de fé, de amor, de paz? Qual a bagagem bíblica, cultural, que você vai deixar para sua posteridade, para suas gerações futuras, para gerações futuras? Seja rico, seja rica, seja famoso, seja famosa, bem-sucedido ou bem-sucedida com Deus, com o Eterno, com o Criador. Entre para a galeria dos heróis da fé. Seja mais um sucessor dos apóstolos. Seja mais um sucessor de Paulo, Pedro, Timóteo, Tiago, João, Filipe, Barnabé, dos apóstolos. Seja um sucessor de Charles Spurgeon, Moody, Jonathan Edwards e de muitos outros grandes pregadores que nós vemos hoje da atualidade, homens e mulheres de Deus, como Ruth, Esther. Seja um sucessor de Ruth, de Esther, você que é mulher. Tenha riqueza com Deus, seja bem-sucedida com Deus. Tenha bagagem bíblica e cultural. Deixe estudos, comentários, publicações cristãs. Escreva livros. Escreva
muitas coisas espirituais, dicionários, estude, seja um homem ou uma mulher culto, rico em relação à palavra de Deus, tenha bagagem espiritual, tenha conteúdo, ganhe almas, edifique, fortifique, console, tenha sempre uma palavra vinda de Deus na mente e no coração, pronta para oferecer para alguém. Seja famoso na oração, seja rico na oração, seja rica na oração, na fé, no amor, nas boas obras, na palavra de Deus. Seja realmente um homem ou uma mulher com fama, sucesso e riqueza espiritual. Ok? Compartilhe se você gostou. Se não gostou, compartilhe também. Ok? Muito obrigado. Deus te abençoe. Seja uma heroína, seja um herói da fé. Forte abraço. Fique na paz.